Dentro do assunto de função exponencial, nós vamos resolver agora algumas equações exponenciais do segundo, terceiro e quarto caso. Que seriam esses? Esses casos são aqueles em que nós temos mais de dois termos. No caso aqui nós temos, vejam bem, nós temos o 4x como sendo um termo, 6 na x sendo outro termo e 2 vezes 9 na x outro termo. Então nós temos três termos. Bom, o que nós vamos fazer? Nessa situação aqui do terceiro caso, nós não podemos evidenciar aqui o número elevado a x. Nós temos que procurar um artifício. O que seria esse artifício? Um número elevado a x. Bom, 4 na x é diferente de 6 na x, que é diferente de 9 na x. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos procurar sempre, quando nós temos bases diferentes, levar este número 9 na x para o outro lado, para que todos os números com expoente x fiquem do lado esquerdo e o número 2 fique aqui do lado direito. Ok. Agora nós vamos passar então o 9 na x dividindo. Nós dividimos o 9 na x pelos dois termos. E nós ficamos então com 4x sobre 9x, 6x sobre 9x. Ok? Vamos colocar agora o expoente x lá fora, como expoente desse nosso parênteses. E nós vamos pegar o 4 e o 9 e substituir por 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Bem, aqui nós temos 6 nonos que fica elevado a x. Ok? Então aqui nós podemos pensar o seguinte. Esse expoente 2, agora ele passa multiplicando o x, já que nós temos um parênteses aqui, esse 2 então passa multiplicando o x. Então nós temos aqui a base 2 terços. Aqui, desse lado aqui, nós não temos, digamos assim, o 2 ao quadrado, nem o 3 ao quadrado, nós não podemos fazer isso, mas nós podemos simplificar. O 6 e o 9 são divisíveis por 3, 6 por 3 dá 2 e 9 por 3 dá 3. Então fica 2 terços elevado a x. Vejam aqui que agora eu tenho 2 terços nos dois lugares aqui. Então agora nós podemos dizer que o nosso artifício é 2 terços elevado a x. Então 2 terços elevado a x é y. Então aqui ficou y ao quadrado mais y igual a 2. Então nós vamos poder passar esse 2 para o lado de cá. Ficamos com y ao quadrado mais y menos 2 igual a 0. Bom, resolvendo a Bhaskara aqui, nós temos duas raízes, uma negativa e uma positiva. Mas para voltar para cá, nós não podemos passar essa negativa aqui, porque 2 terços elevado a x jamais será igual a menos 2. Não existe nenhum x que, substituído aqui nessa expressão, gere o valor menos 2. Então nós descartamos o menos 2 e vamos colocar o número 1 aqui como uma substituição aqui nessa equação. Então 2 terços na x é igual a 1. 1 é qualquer número elevado a 0. Cortando agora a base 2 terços, nós temos x igual a 0 como resposta. Para poder chegar na alternativa correta, nós temos que identificar em qual intervalo a resposta se encaixa aqui. Vejam que o x, que é 0, está aqui nesse primeiro intervalo, que é entre menos 1 e 1. Aqui ele foge, em todas as outras alternativas ele está fora. Então a resposta é a letra A. Questão número 12. Essa é uma questão um pouco mais simples, porque a gente já pode identificar aqui o nosso artifício de cara, que é 2 na x. Então aqui nós temos o nosso artifício 2 na x elevado ao quadrado. Nós podemos dizer então que 2 na x, gente, é o nosso y. Obviamente, ao substituir aqui, nós vamos ter que y fica ao quadrado, porque aqui eu tenho 2 na x ao quadrado, menos 5y mais 4. Fazendo aqui as raízes, nós vamos ter que y' é 4 e o y duas linhas é igual a 1. Aqui nesse caso, nós podemos substituir as duas raízes nessa equaçãozinha aqui. Ao substituir o 4, nós temos que 4 é 2 ao quadrado. Então, cortando aqui, nós temos a primeira raiz 2. Agora, nós vamos substituir o 1 nesse artifício que 2 na x é y. Então 2 na x igual a 1. 1 é qualquer número elevado a 0, então fica x igual a 0. Questão 13, nós temos aqui uma questão do primeiro caso. Então 100 é o quê? É 10 ao quadrado. O 1000 aqui é 10 ao cubo. Então nós vamos transformar essa expressão da seguinte forma. Esse 100 aqui fica 10 ao quadrado e o 1000 é 10 na terceira. São 3 zeros, então o expoente é 3. São 2 zeros, o expoente é 2. Só que esse 10 na terceira está elevado à quinta potência, aqui dentro dessa raiz. Então nós vamos ter lá, potência de mesma base aqui na esquerda, conserva a base e soma seus expoentes. Então fica 10 na 2 mais x. E aqui eu tenho parênteses, então eu vou multiplicar o 3 vezes 5, que dá 15. Agora nós vamos retirar dessa raiz, de dentro dessa raiz, o 10. De que forma? 10 na 15 dividido por x, conforme a orientação dos vídeos anteriores. Então fica assim, 10 na 2 mais x é igual a 10 na 15 sobre x. Agora nós vamos cortar a base 10 e igualar os expoentes. Quando igualamos os expoentes, nós vamos passar esse x que está aqui, debaixo do denominador 15, multiplicando o lado esquerdo. Então fica 2x
mais x ao quadrado igual a 15. Passando tudo para o lado esquerdo, nós temos a equação do segundo grau, de onde originam as duas respostas, menos 5 e 3. Questão 14. Nessa questão aqui, ela é uma questão fácil, porém no início dela, ela tem uma complicação. Por exemplo, assim, ó, se nós formos usar o artifício como sendo 5 na x é igual a y, nós vamos ter y na 10 menos 10y. Então, o problema aqui é que y na 10 menos 10y mais 25 não vai dar para resolver essa questão. Tá? Dessa forma, a equação com o expoente 10. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos separar esse 10 aqui em duas vezes o 5x, de forma que agora o nosso artifício não vai ser 5 na x, e sim 5 na 5x. Então, agora sim, nós vamos separar lá que 5 elevado a 5x é o nosso y, e agora a gente substitui ali, né, na expressãozinha, onde tem 5 na 5x, nós vamos trocar por y, aqui vai ficar y ao quadrado, menos 10y, menos 5 mais 30. Passamos o menos 30 para o lado esquerdo aqui, né? Ficou 25. Agora o que a gente faz? Ó? Vamos aplicar a Bhaskara aqui, achar as duas raízes, né? E como as duas raízes eram iguais, né? Então nós temos aqui uma raiz de multiplicidade 2, nós vamos substituir esse 5 aqui no lugar de y uma vez só. Então 5 na 5x é igual a y, ou seja, 5 na 5x é igual a 5. Então, claro, né, cortando as bases aqui, esse 5 corta com esse 5, sobrou o expoente 1 aqui. Então, 5x igual a 1, x igual a 1 quinto. Questão 15. 3 na x mais 1, mais 3 na x menos 2, menos 3 na x menos 3, mais 3 na x menos 4. E aqui nós temos o nosso último caso, né, que é muito semelhante aos anteriores. Né? Nos anteriores nós não tínhamos soma no expoente. Agora, nós, além de ter mais de dois termos, nós temos aqui uma sominha no expoente. Então, como vamos proceder? Olha só. Então, nós vamos usar esse 3 para cada elemento do somatório aqui. Então, fica 3 na x vezes 3 na 1. Então, separo aqui. Né? Depois aqui fica 3 na x vezes 3 na menos 2, que é isso aqui. Depois fica menos, né? Menos aqui, 3 na x vezes 3 na menos 3. E, finalmente, mais o 3 na x vezes 3 na menos 4. Observem que eu arranjei, então, uma base para cada elemento da soma aqui, tá? Agora nós temos o nosso artifício separado aqui, que é o próprio 3 na x. Antes vamos passar esses números aqui, que tem expoentes negativos, para baixo, né? Dividindo então esse 3 na x. Então nós vamos ter lá, ó. Aqui é 3 na 1, fica como está, mas aqui 3 na menos 2 ele vai passar dividindo, tá? Então a mesma coisa aqui, o 3 na menos 3 passa para baixo, fica 3 na 3. E o 3 na menos 4 fica dividindo esse 3 na x aqui. Agora nós vamos pegar e substituir esse 3 na x aqui como nosso artifício, né? Então, nós temos lá, aqui fica 3y, né? Aqui fica y sobre 9, aqui fica y sobre 27 e aqui fica y sobre 81. 3 na 4 é 81, está aqui. Vamos tirar agora o mínimo múltiplo comum, que é 81. Aqui no primeiro, 81 dividido por 1 dá 81, vezes 3, 243, vezes y. 81 dividido por 9 dá 9, vezes y, 9y, está aqui. 81 dividido por 27 dá 3, vezes menos 1, menos 3y, que está aqui. E, finalmente, 81 por 81 dá 1, vezes y, dá y. Então, nós temos o mínimo múltiplo, está aqui 81. Agora, nós vamos somar 243 menos 3 vai dar 240, mais 10 aqui, que fecha 250y. Então, nós temos 250y dividido por 81. Aqui dá para simplificar o 250 e o 750. Fica 750 e 250 dá 3. Né? 750 dividido por 250 dá 3. Isolando o y agora, nós temos que y é igual a 243. Finalmente, vamos levar lá no nosso artifício, que 3 na x é y. Então, agora 3 na x é igual a 243. Né? Lá no início nós tínhamos que 3 na x era y. Como nós queremos saber o valor de x, agora nós vamos simplesmente fatorar o 243. Então, fica 3 na 5. 3 na x igual a 3 na 5. Cortamos o 3, fica x igual a 5. Chegamos aqui ao final de mais uma aula e até a próxima.